Acessibilidade é mão dupla. Para ter um olhar mais humano, a gente precisa mexer com cultura. O fato de você saber uma língua de sinais é uma questão de privilégio. Olá, seja bem-vindo a mais um Vozes que Inspiram. Esse é um podcast que abre espaço de diálogo para a gente falar sobre temas financeiros que impactam diferentes comunidades. Eu vou falar aqui sobre empoderamento financeiro para pessoas com deficiência e eu não tô sozinha. Eu sou Carol Gomes, do time de educação financeira aqui do PagBank e vou fazer minha autodescrição para quem está acompanhando a gente aqui. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, tenho cabelos cacheados ruivos, passando um pouco aqui os ombros e tô com uma camisa amarela. E para o nosso papo hoje, eu vou contar, então, quem está aqui com a gente para conversar sobre esse tema hoje. Eu tenho aqui o Thierry Marcondes, que é especialista em inovação, impacto e acessibilidade. E também temos a Carla Schultz, fundadora e CEO da Conecta Diversidade. A gente está muito feliz com a presença de vocês aqui no Vozes. Gostaria que vocês se apresentassem um pouco e aproveitassem também para fazer a autodescrição para quem está acompanhando a gente. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Thierry, vamos começar com você. Claro. Olá, pessoal. Obrigado. É uma honra estar aqui com você. Meu nome é Thierry Sintra Marcondes, fazendo minha autodescrição não só para pessoas cegas, com baixa visão, mas também para inteligência artificial que um dia estará nos assistindo. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelo meio castanho claro na altura dos ombros, óculos de armação cinza, barba rasa, estou com uma camiseta azul escura, com uma calça bege e um tênis branco. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, especialmente desse convite, dessa importância. Falar de finanças para pessoa com deficiência é um tema que a gente precisa falar, o que me dá bastante essa felicidade. Eu gosto de descrever meus sentimentos para pessoas surdas e também neurodivergentes, que às vezes não entende sentimentos. E eu estou aqui, eu sou professor, eu sou conselheiro, palestrante, e essa é uma temática que eu amo falar. Obrigado. Gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente. É sempre muito bacana poder trabalhar com o PagBank. Eu sou a Carla Schultz, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, estou usando uma maquiagem leve, estou com um batom mais vermelho, cabelo ruivo na altura do ombro. Esse aqui é o meu sinal na comunidade surda, que é justamente por causa desse cabelo que está sempre mais viradinho aqui. E aí, quando eu fui batizada, me deram esse sinal. Eu estou usando uma camisa azul, 2 brincos pequenos azuis, estou com uns anéis dourados, uma calça branca e um sapato cor creme. E aqui no meu fundo a gente tem o estúdio. E eu também muito feliz. Gosto muito quando o Thierry traz isso da gente fazer a descrição dos nossos sentimentos, o quanto que isso também é importante para a acessibilidade. Eu sou uma mãe atípica, eu sou publicitária, trabalhei mais de 25 anos na área de mídia e entretenimento, até que em 2017 nasceu minha filha Manu, que é uma menina linda, que entre muitas características é uma criança com síndrome de Down, e foi a partir da chegada da Manu na minha vida que eu me engajei com a causa das pessoas com deficiência, com a causa da diversidade também de outros grupos subrepresentados, e foi a partir disso que eu criei a Conecta Diversidade, que é uma empresa que atende aí diversas marcas e grandes empresas na pauta, principalmente da inclusão de pessoas com deficiência. É um prazer, gente, ter vocês aqui, viu? Tô muito animada com o que vem. Pra gente começar um pouco aqui, né, vou trazer um dado que é impactante e que a gente trabalha ali, tem que trazer a consciência para transformar esse dado, né? Atualmente, pelo IBGE, apenas 2,9% de pessoas com deficiência estão no trabalho formal. Então, isso corresponde aqui a 8,5% da população brasileira com deficiência. É um número que a gente precisa se mexer para poder mudar, né? Até antes de entrar na parte de dinheiro, especialmente, Thierry, se possível, pode trazer um pouco da diferenciação aqui, só para o pessoal que está acompanhando a gente entender a diferença entre surdo oralizado e surdo sinalizado?
Claro, você deve falar, por que o Thierry vai responder isso? Eu sou uma pessoa com deficiência, inclusive estou com cordão de girassol, que é uma deficiência oculta. Eu tenho síndrome de Usher, que causa retinose pigmentar e também surdez. Eu sou uma pessoa surdo-oralizada. O que é um surdo-oralizado? Surdo-oralizado geralmente são pessoas que conseguem ter o português como primeiro idioma. São surdos que oralizam. Não vou falar que não existe surdo mudo, mas os surdo oralizados são pessoas que têm preferência por oralizar e usam português como primeiro idioma. Inclusive, 60% dos surdos são oralizados. Muitos, porque a população vem envelhecendo e eles vão se ensurdecendo ou tendo perda, acidente de trabalho. E, por outro lado, nós temos os surdos sinalizados, que os surdos sinalizados usam língua de sinais. No Brasil, é Libras, que é Língua Brasileira de Sinais. Esses surdos, muitas vezes, por falta de apoio e tal, acabaram não conseguindo ter uma oralidade, uma oratória, tal. Então, muitas vezes não conseguiram usar aparelho, tal. Mas é um ponto muito importante. Desse contingente de pessoas surdas sinalizadas, nem todos sabem Libras. O fato de você saber uma língua de sinais é uma questão de privilégio. Muitos não conseguem nem saber o português, nem Libras, que esse é um público que acaba até olhando, que eu fui conselheiro de uma associação que promove empreendedorismo surdo. Então, esse é um dado importante que eu quero enfatizar. Então, resumindo, surdo oralizado, português como primeiro idioma, que oraliza, surdos sinalizados que preferem usar Libras, mas muitos até conseguem oralizar, por isso não existe surdo mudo, mas a gente tem que prestar atenção em pessoas que nem português nem Libras às vezes conseguem falar. Carol, deixa eu aproveitar para fazer um adendo aqui, que eu acho que é importante. Olha como é interessante quando a gente fala de pessoas com deficiência. O público das pessoas com deficiência, eles têm necessidades diversas. E são muito diversos entre si. Porque a gente, quando está de fora, eu como uma pessoa que não sou uma pessoa com deficiência, parece muito simples. A gente aprendeu a colocar as pessoas em caixinhas, né? Então, aqui está a caixinha das pessoas surdas, das pessoas cegas, das pessoas com deficiência intelectual, das pessoas com deficiência física. Mas mesmo dentro de cada uma dessas caixinhas, essas pessoas têm necessidades muito diversas, sejam elas de comunicação, sejam elas por conta dos seus privilégios. Então, acho que principalmente aqui a gente falando hoje sobre finanças, é importante que a gente possa refletir também sobre esses privilégios que atravessam essas pessoas com deficiência. Sem dúvida, a gente sabe que existem diversos tipos de deficiência e a gente não pode olhar só para uma, a gente tem que incluir todo mundo, né? Sim, e mesmo dentro de diversas, mesmo, por exemplo, eu gosto de falar muito, meu irmão também tem síndrome de Usher, inclusive ele tem a mesma audiometria do que eu, mas eu sou mais velho. Por preparação do meu pai, dos meus pais, conhecimento, as necessidades são diferentes. Meu irmão começou a usar aparelho auditivo muito mais cedo do que eu, e com isso ele tem uma memória auditiva, eles são necessidades às vezes diferentes. Por isso eu gosto de falar que a gente tem que pensar no espectro. Cada pessoa é uma pessoa, não dá para pôr em caixinha, por isso a primeira coisa é perguntar, conhecer, interagir. E tudo isso também tem relação com o dinheiro, né? Sim. Inclusive, eu queria trazer para você essa, Thierry. A gente sabe que educação financeira, ela é algo que está ali em cada momento de vida da pessoa, mas também tem uma questão de acesso a esse conhecimento. Como que é esses desafios, né, para as pessoas com deficiência ter acesso à educação financeira quando a gente está falando sobre elas saberem usar melhor o dinheiro delas? Sim, é uma pergunta excelente. Eu quero até contar casos meus, mas a educação financeira não deveria ser diferente. Deveria ser igual para todo mundo, mas infelizmente por falta de acessibilidade, falta de linguagem simples, mas o principal ponto, não vou nem falar do acesso financeiro, é o acesso da sociedade. A maioria das pessoas, sem querer generalizar, porque eu também falo de mim, a gente tem um pouco de medo com o dinheiro.
Medo em que sentido? O nosso custo de vida é mais elevado. Então, para você ter uma ideia, tem estatísticas falando. Claro, depende muito da deficiência, do contexto, mas em média, uma pessoa com deficiência tem um custo de vida 17 vezes mais caro que uma pessoa sem deficiência. Meus pais, por exemplo, eu vim de uma família de classe média, não era nem baixa nem alta, tal, mas todos meus pais puderam fazer, eles compraram aparelho, incentivaram, mas sempre foi aquela coisa, ó, pode faltar. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande. O medo de arriscar, o medo de gastar, por exemplo. E eu vejo isso expandindo. Muitas pessoas com deficiência falam, opa, não sei o que vai ser amanhã, se eu precisar comprar um medicamento, se eu fazer manutenção na minha cadeira de roda, se eu precisar comprar um aparelho auditivo. Como que vai ser isso? As pessoas são muito mais cautelosas. E aí a minha grande virada de chave foi quando eu fui acelerado pelo CID, que é um programa do governo de Minas Gerais, que ele investiu na primeira startup. E eu falei, caramba, se eu investir, se eu gastar um pouco, eu consigo até ter mais retorno. Então, isso acabou me abriu muito a mente, porque antes também eu vim de uma família bastante mão de vaca. Então, isso acabou atrapalhando um pouco. Eu sempre tive muito controle com o meu dinheiro. Meu pai me ensinou, guardar, saber quanto que tem e tal. Eu vejo que tem 2 tipos de público. O público que guarda, tem uma educação, não vou falar educação propriamente, mas controla bem o dinheiro, mas tem outro que não controla, mas também é averso ao risco. Por isso a educação mostra, não é você poupar, é sim saber investir de maneira inteligente. Poupar não necessariamente não vai trazer mais dinheiro. Pode ser que você só acumule um pouco, mas numa linha bem linear. Hoje, empreendendo e tal, a gente sabe que você movimentando, você gastando, sabendo investir, você gera muito mais retorno para a sociedade e para si mesmo. Então, esse é um ponto. Eu bati muito a cabeça com isso. Claro, por falta de materiais, se você parar para ver, existe poucos materiais em Libras, por exemplo, falando de educação financeira, existe pouquíssimos materiais, até em Braille ou audiodescrição, falando de educação financeira, por exemplo. Então, durante muito tempo, as pessoas com deficiência tiveram que aprender na marra. E qual foi esse jeito de aprender tal? Nos defendendo, como que a gente defende? Falando pouco, se omitindo, por exemplo, ou até tendo medo de gastar. Em sua maioria, a gente é bem desconfiado. Será que esse produto vai, não vai? E isso é ruim, porque o tempo é o nosso maior recurso. Se a gente fosse um pouco mais confiante, deixa eu testar, vamos lá, deixa eu investir, vamos fazer, confiança tal. E também vem a questão do capacitismo, porque os próprios fornecedores, próprias empresas, às vezes nos julgam muito e falam, tal, ou dá coisa, ou nos infantilizam, com que a gente fica até mais receioso em fazer esse investimento, ou até gastar. Mas hoje eu aprendi, não abri a carteira, digamos, no linguajar popular. Eu sou bem controlado, mas hoje eu invisto mais, porque eu sei, se eu comprar um curso, por exemplo, pagar uma educação, ou comprar produtos, eu posso gerar muito mais retorno para mim. Vai muito além do ter o dinheiro e sim fazer boas escolhas, boas decisões com ele, né? Sim, exatamente. Ô, Carla, mais do que isso, acho que na Conecta Diversidade você reforça muito essa importância que o empreendedorismo tem para dar essa autonomia, né, para a comunidade, enfim. Como que você vê essa atuação e esse papel do empreendedorismo para que as pessoas conquistem o que elas querem e tenham esse senso de estou investindo no lugar certo para mim naquele momento? Acho que
para contextualizar aqui o público um pouco, uma das coisas que eu percebi era que, olhando para números e também olhando para a nossa vivência no mercado, para as empresas que a Conecta hoje atende como consultoria, é que não tinha espaço para pessoas com deficiência intelectual. E toda vez que a gente conversa aqui sobre acessibilidade e sobre esse lugar da acessibilidade financeira, e eu e o Thierry, a gente troca muito, né, Thierry, sobre isso, é que tem um dado da RAIS que diz que menos de 1% das pessoas com deficiência intelectual, elas estão no mercado formal de trabalho. E quando a gente fala de comunicação, e comunicação é acessibilidade, a comunicação não é para todo mundo. Ela deveria ser. Pela Lei Brasileira de Inclusão, todo mundo tem direito a trabalho, a educação. Trabalho, uma das reflexões que eu sempre trago é que trabalho é sobre dignidade. E muitas vezes essa dignidade, ela não é colocada à mesa para as pessoas com deficiência. Sobretudo as pessoas com deficiência intelectual. E foi a partir daí que eu comecei a olhar mais para o lugar do empreendedorismo. Como que as pessoas com deficiência podem fazer a diferença? Como é que elas podem ser donas de si mesmas? Como é que elas podem garantir esse lugar na mesa que muitas vezes não está garantido para ela? Através do empreendedorismo. Eu sou uma empreendedora. Thierry é um empreendedor. Eu entendi que com o empreendedorismo a gente tem liberdade, inclusive financeira. Mas para a pessoa com deficiência intelectual, isso vai além. Então, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com os empreendedores. E é algo que eu acho que faz muita diferença e que traz, de fato, autonomia. Porém, a gente não está numa sociedade preparada para isso. Então, quando a gente olha, tem diversos cursos, entidades hoje que trabalham com empreendedores, mas não usam linguagem simples, por exemplo. Sim. Não tem acessibilidade de conteúdo. E as pessoas com deficiência intelectual, no caso, nesse recorte muito específico, elas precisam que a comunicação seja simples, que seja adaptada. Assim como, dentro do universo de pessoas com deficiência, a gente tem outros recortes que também precisam das suas acessibilidades. Então, esse lugar do empreendedorismo que parece que pode ser um caminho para todo mundo, ele só vai ser um caminho se a gente tiver empresas acreditando, marcas que apoiem e que façam essa roda de fato girar. E é isso que a Conecta faz hoje. Então, hoje a Conecta vai atrás de empresas e de marcas que topem estar com a gente e fazer com que esse empreendedorismo aconteça de verdade, que a gente possa trabalhar, preparar esses empreendedores para que eles possam ter autonomia e principalmente dignidade. Sim. E complementando um ponto super importante, infelizmente, muitos empreendedores com deficiência empreendem por necessidade e não por oportunidade. Muitos empreendem, beleza, até tem uma balança, porque pode ser que está empregado, mas muitas empresas, às vezes, por capacitismo ou por falta de confiança, é tudo cargo mais embaixo, mais cargo básico e tal. Então, eles acabam tendo um segundo ou terceiro turno de ter sua empresa, ter seu e-commerce. Que bom que veio a digitalização ou bancos aí. Parabéns pelo trabalho de fornecer maquininha, de ajudar, apoiar, que muitas vezes estão vendendo seus produtos ou representando os produtos na internet, mas tem muitos que não conseguiram e estão empreendendo extremamente por necessidade. E as empresas, hoje, se você parar, o que mais as empresas estão querendo? Intraempreendedores. As empresas estão querendo pessoas que pensem fora da caixa, que fazem diferente. Por que não apoiar essas pessoas? Inclusive, eu gosto de falar que muitas inovações que a gente usa no dia a dia vieram das pessoas com deficiência. Você que está nos escutando, possivelmente você deve estar usando um fone de ouvido. Não sei se você sabia, o fone de ouvido foi um surdo que criou para poder escutar melhor televisão. Opa, quem aqui, que empresa não gostaria de ter a patente ou de ser sócia de um fone de ouvido? Qual é o tamanho do mercado?
Então, esse é o ponto. Hoje a gente está empreendendo muito por necessidade, mas se as empresas ajudarem, a sociedade der uma autonomia e segurança, a gente consegue inovar para criar novos mercados, novos produtos com altíssimo potencial e lucratividade. Vou fazer um contraponto aqui no que o Thierry trouxe. Muita gente empreende por necessidade, mas eu gosto muito quando a gente fala sobre a questão da dignidade, Thierry, que muita gente empreende não só pela necessidade, mas pela dignidade de ter esse lugar, de ter essa oportunidade. Se sentir útil, né? Se sentir útil, porque a dignidade, se a gente pensar aqui, todo mundo quem está ouvindo a gente aqui, quando você teve seu primeiro emprego, é sobre dignidade. Você foi lá e deu um check, tipo, o check da vida, deu um check na vida, ó, agora eu tenho dignidade. É sobre isso. Então, muita gente, mesmo quando eu vejo muitas pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual, que não precisariam estar trabalhando, mas elas vão empreender e trabalhar porque elas querem ter esse lugar. Então, acho que a gente tem os dois lados de ser útil como sociedade, né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Para as empresas, a gente tem uma lei de cotas, né? Que de 100 a 200 pessoas ali no quadro de funcionários, você tem 2% de pessoas que deveriam ter ali dentro as pessoas com deficiência. E mais de 1.000, se não me engano, já aumenta para 5%, né? A gente pensa, será que realmente essa porcentagem está sendo seguida? Vai ser difícil de trazer isso aqui agora. Mas será que isso é suficiente? Porque a gente está trazendo aqui, né, o empreendedorismo, como o trabalho dignifica a pessoa. Ter essas ferramentas é importante, mas elas não deveriam ser limitantes, né? O que vocês acham sobre o papel, né, das empresas nesse sentido, né? De dar um passo a mais, não ficar só nessa parte das leis, enfim. Olha, essa pergunta, ela é capciosa, Carol. Porque, assim, dá pra gente ficar aqui até amanhã falando disso, Thierry? Fácil? Sim. Fácil. Primeiro, acho que é muito importante que a gente tenha lei. A lei brasileira de inclusão, a lei de cotas, é muito importante que a gente tenha. E o Brasil está muito à frente de outros países em relação à legislação. Para a gente reparar questões que são históricas, como, por exemplo, o preconceito contra a pessoa com deficiência ou contra outros grupos minorizados, eu, pessoalmente, sou totalmente a favor de cotas. Eu acho que a gente precisa. Porque se a gente não tiver isso, a gente não vai avançar. Por outro lado, o que a gente vê e que é uma realidade é que muitas empresas preferem pagar multa do que contratar. Não é só sobre ter a lei, mas é sobre a gente mudar a conscientização da empresa como um todo. Não adianta a empresa só fazer esse check ali de entregar, tô dentro da cota ou eu paguei a multa e tô dentro. Mas é o porquê que eu preciso fazer isso. Quando a gente olha a história da pessoa com deficiência, muita coisa se justifica. O capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, ele acontece desde a antiguidade. Ele acontecia na antiguidade, aconteceu na Idade Média, e vem acontecendo, e a gente vem passando por muitas etapas. A gente está muito melhor, mas ainda tem coisas que aconteciam lá na antiguidade que ainda acontecem hoje. Então, espaços como esse aqui, que a gente possa falar sobre esse assunto, eles são essenciais, a gente precisa falar sobre isso. Porque se a empresa ficar ali só no check da legislação, a gente não vai chegar em lugar algum. E, Carla, você já apresentou diversos projetos aí para grandes empresas, né? Tem alguma maior resistência, assim, que você tenha enfrentado ao apresentar esses projetos vindo das empresas, que você poderia trazer aqui para a gente ter um pouco mais de visão do que é de fato? Contratar pessoas com deficiência intelectual. Contratar pessoas com deficiência intelectual é a maior resistência que existe. Depois, contratar pessoas surdas,
contratar pessoas cegas. A grande verdade, que é muito cruel, é que as empresas, quando elas contratam, elas querem contratar a deficiência fácil. A Ou fácil de visível. lidar. A visível, que não precisa de muita acessibilidade. Uhum. Que se resolve com a rampa e com o banheiro adaptado. Show! Vou fazer uma obrinha aqui no escritório e resolvi. Essa deficiência, ela é muito mais aceita. Porque eu não preciso mudar culturalmente. O que a gente precisa entender é que quando a gente leva uma pessoa com deficiência para o ambiente de trabalho, a gente não está mudando apenas o quadro de funcionários. A gente está mudando a cultura dessa empresa. É uma empresa que vai ser mais acessível. É uma empresa que vai olhar mais para as pessoas. Porque olhar para as necessidades do Thierry, por exemplo, não é só sobre falar de acessibilidade. É olhar para o Thierry como pessoa. Então, quando a gente traz isso para a empresa, a gente está trazendo um olhar mais humano. E é isso que a gente precisa. Para ter um olhar mais humano, a gente precisa mexer com cultura. Não existe nenhuma transformação que não passe pela cultura. Sim. Falando um pouco da questão da cota, que é polêmica. Eu, como pessoa com deficiência, fico pensando, existe, não existe, como que é? Hoje eu falo, ela é super importante, necessária, mas ela tem que ser evolutiva. A sociedade muda, as tecnologias mudam, então ela tem que ser evolutiva. Hoje, infelizmente, olham a gente como um número. E olhando como um número, coloca tudo em cargo base. Por que não pensar, um gerente valeria 10 pontos, por exemplo, um diretor 40 pontos, até para incentivar o crescimento e o desenvolvimento. Porque muitas empresas ou pagam a multa, infelizmente é triste, ou seguram, já escutei casos, quero contratar para ficar lá, ou pode ficar em casa sem fazer nada. Tem muitas pessoas desalocadas, empregada, mas desalocada. Isso também não é dignidade. A gente queria ter uma oportunidade de fazer alguma coisa. Mas lembrando que eu falo que hoje a acessibilidade é mão dupla. As empresas têm que nos entender e a gente também tem que entender as empresas. Eu vou te dar um exemplo até tecnológico que eu gosto muito, que é super recente. Mensagem no WhatsApp, mensagem de voz, por exemplo. Durante muito tempo, falava, por favor, não me mandem mensagem de voz. Por quê? Não era acessível. Hoje, graças a IA, ferramentas, por exemplo, se você me mandar uma mensagem de voz, tem uma transcrição, porque eu também tenho que entender seu lado. Pode ser que você está num ambiente, está dirigindo, num ambiente perigoso, por exemplo, vai conseguir escrever, está pedindo alguma coisa, então tem que lembrar desse ponto. Também tenho que entender. Só que eu falo que culturalmente, para você mandar uma mensagem de áudio, me escreve o contexto, é aquele café, é aquele projeto, e mandem áudio até 1 minuto e meio. Porque aí a gente vê que a transcrição é muito boa. Em breve, talvez 5 minutos, mas precisamos mandar áudio de 5 minutos, por exemplo? Fazer um podcast por lá. Sim, um podcast, Não, por né? exemplo. E a transcrição fica boa. Então, é esse o ponto. Reuniões. A gente precisa de 10 pessoas numa reunião. Eu brinco que o número mágico é 5 pessoas. Porque fica exatamente quadradinho para eu ler o lábio. Então, esse é o ponto. Nós ajudamos muito, que eu falo que a acessibilidade, o auge dela é da eficiência e experiência. Quando as empresas entenderem que a acessibilidade é experiência para o consumidor, não só para a pessoa com deficiência, você otimiza mais e eficiência nos processos, isso vai evoluir a ponto que eu espero um dia a gente não estar discutindo lei de cota. Sim, como que a gente melhora a eficiência e a experiência. Mas hoje a gente precisa também evoluir, que esse é o ponto super importante. A gente tem que abrir o olhar para a sensibilidade também, né? Olhar um pouco para o outro, se colocar no lugar dele, entender o que você pode fazer de diferente, né? A gente está indo para as mensagens finais agora. Eu adoraria poder estender mais aqui. Acho que a gente tem muito conteúdo para trazer. E aproveito para não deixem de deixar aqui no final os contatos de vocês, porque esse papo não pode terminar nesse podcast, tá? Thierry, o que você falaria para uma pessoa com deficiência
que está buscando aí ter um futuro mais tranquilo e poder saber navegar aí nos desafios do dia a dia da vida? Sim. Excelente pergunta. Essa pergunta eu ainda venho aprendendo, tal, mas eu tenho 2 dicas que aconteceram comigo. Primeira dica, seja você mesmo. Nós, como pessoa com deficiência, durante muito tempo, a gente tinha medo, ouvia aquela coisa, a gente às vezes queria ocultar nossas deficiências. Beleza, se você não quiser falar, não tem problema, mas seja você mesmo. Ou a gente queria vestir máscara para tentar agradar. Quando eu morei fora, caiu uma ficha que eu vi a maioria das pessoas, a gente nunca mais vai ver. Se a gente, nós mesmos, se você se apaixonou por mim, você vai querer me ver, porque a gente vai fazer alguma coisa para transformar. O brasileiro, ele tem um péssimo hábito de ficar em cima do muro. A gente não fala nem sim, nem não. Quantos cafés você foi convidado que nunca apareceram ou nunca mais foi chamado? Então, a primeira dica valiosa é: seja você. Pode doer no primeiro momento, mas seja você, vai separar as pessoas que não te querem ou estão te enganando e que realmente quer fazer alguma coisa e te transformar. E a segunda dica é: tenha um mentor, tenha um padrinho tal. E isso você vai conseguindo, ou pode ter vários padrinhos, mas isso vai se conseguindo. Chama as pessoas para um café, peça ajuda. Eu tenho muita coisa para aprender, eu quero aprender com vocês. Então, por favor, vamos tomar um café, mas também tem muita coisa para ensinar. Então, essas 2 dicas eu acho fundamental. Seja você mesmo e arrume um mentor, principalmente se você for empreender até de finanças, tal, pedem ajuda. E o ponto maior, essa conversa não acaba aqui. Vamos continuar conversando, continue perguntando, continue se educando, continue assistindo outros podcasts e até se você quiser me seguir, fique à vontade, porque é isso. Educação, você nunca fala não e continue. E vamos conversar mais a respeito. Obrigado. Muito bom. Carla, o que você diria aí? Ou já disse, né? Para algum CEO de uma empresa que ainda não sabe por onde começar essa transformação na empresa que ele atua. Só começa. A grande questão é que as pessoas têm muito medo de começar a fazer essa transformação. Como eu falei, é uma transformação que passa pela cultura da empresa. Então, é sempre deixado para depois. É sempre olhado como: eu vou colocar no planejamento do próximo ano, eu preciso de uma verba a mais, eu preciso... E nem sempre é sobre isso. Muitas vezes eu vejo que essas empresas ficam querendo se preparar para um mundo perfeito. E aí acabam não fazendo nada. Então, eu diria que a minha dica é: comece. E comece pela parte cultural. Comece pelas pessoas. Depois você resolve todas as outras questões de acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de barreiras físicas, barreiras digitais e barreiras de comunicação. As barreiras de comunicação e as barreiras atitudinais deveriam estar no topo da lista. A gente deveria começar por aqui, para depois a gente falar dos outros pontos de acessibilidade. A gente resolve muita coisa numa conversa, não resolve? É sobre isso. É sobre isso. Inclusive, um complemento legal é: muitas das coisas a cultura resolve. Às vezes a gente acha que a acessibilidade é caro, mas não é. Se você pensar desde o início, não fica. E muitas coisas são pedidos simples. Quero uma iluminação, quero estar perto de você, quero ler seus lábios, por exemplo. E um ponto para você até ir construindo é previsibilidade. Pode ser que seu ambiente ainda não tenha acessibilidade. Vamos trabalhar, mas avisa o que não tem para que a gente se sinta seguro, acolhido, a gente também consiga ir. Então, não temos rampa, por exemplo. Ok, eu vou falar: esse lugar não é para mim. Ou eu posso falar: vocês têm alguma entrada alternativa? Ou a gente não tem legenda na nossa apresentação. É ruim,
Vamos trabalhar para que tenha, mas também, eu posso falar, existe um aplicativo X ou Y que gera legenda automática, por exemplo, a gente consegue também participar e instruir. Por isso, a previsibilidade, nos escutar e perguntar é o primeiro ponto, que a gente consegue trazer e a gente também consegue decidir. A pior coisa é a gente chegar e não ter acessibilidade, e aí fica ruim para todos os lados, principalmente para a gente. Carol, tem um ponto aqui que o Thierry trouxe, que eu acho que também entra nessa minha dica, que é escutar as pessoas com deficiência. Hoje, na Conecta Diversidade, todos os nossos projetos, a gente sempre contrata pessoas com deficiência para trabalhar nos nossos projetos. Tem um lema das pessoas com deficiência, que é o nada sobre nós, sem nós. O quão importante é trazer pessoas que vivem essa realidade. Assim, eu posso ajudar, eu estudo, a gente tem uma série de coisas, mas eu tenho sempre pessoas com deficiência trabalhando junto comigo. E pessoas com deficiências diversas. Porque senão você não consegue ter um olhar mais amplo para isso. Então, essa daí, acho que é uma dica de ouro também. Trazer sempre pessoas com deficiência para essa conversa. Por exemplo, essa conversa que a gente está aqui, ela não poderia acontecer só comigo e com você. É importante que a gente possa sempre ter uma pessoa com deficiência junto, para a gente ter esse olhar ampliado mesmo. Quem quiser ampliar ainda mais essa conversa, pode buscar Carla Schultz no LinkedIn ou Conecta Diversidade no Instagram. A gente está aí pronto para ajudar vocês com projetos, com recrutamento e inclusão, que é uma frente nova que a gente está atuando aí nas empresas. Estou super à disposição a continuar ajudando a ampliar essa conversa. Maravilhoso. Todos os contatos de vocês vão estar aqui na caixa de descrição também, para que quem está acompanhando aqui consiga encontrar vocês e continuar essa conversa que é tão necessária. Né? Esse foi o nosso Vozes que Inspiram. Muito obrigada, Carla e Thierry. Esse papo foi extremamente enriquecedor, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. E no PagBank a gente acredita, né, que educação financeira é um caminho poderoso para uma transformação social. Espero que vocês que estão assistindo a gente ou ouvindo aqui o podcast tenham se inspirado tanto quanto eu. Esse conteúdo foi super rico e quero convidar vocês a seguir o PagBank nas redes sociais, curte, compartilha esse conteúdo com quem acha que deve entender um pouquinho mais sobre empoderamento financeiro para pessoas com deficiência. Te espero na próxima.